Então, esse é o primeiro vídeo de uma série que pretendo seja muito duradoura. Realmente um projeto para a vida inteira, porque eu quero meditar e realmente estudar a fundo os grandes autores e as grandes obras que em alguma medida formaram o próprio modo como a gente pensa hoje. E que de fato individualmente, né, delimitaram o curso da história da humanidade, cada um à sua maneira, cada um com a sua contribuição. E de fato, é um projeto que transcende muito a capacidade humana, tanto num sentido cognitivo e intelectual, mas quanto também no sentido da finitude humana. Poxa, nossa vida não é eterna, então não tem como passar por todas as grandes obras, todos os grandes autores com a profundidade que eu quero. Né? Assim, pela minha própria experiência, estudando filosofia já há alguns anos, né? Poxa, para você de fato se aprofundar ao máximo, né, em uma fenomenologia do espírito, né, numa suma teológica, poxa, isso aí, uma única obra pode demandar o esforço de uma vida inteira. Né? Então, logicamente, a gente tem que limitar um pouquinho o aprofundamento de cada obra e tudo mais, mas o esforço vai ser assim, máximo para a gente conseguir ir o mais longe e com a maior profundidade possível. E como a gente tem que começar de algum lugar, eu optei por Platão com a obra Eutífron. E aí a gente vai seguir depois Apologia de Sócrates, Críton e Fédon. E depois a gente vai indo aos poucos nos demais diálogos. Mas antes de começar a, de fato, estudar Platão e meditar ali na primeira obra que a gente vai conversar, que é o Tifron, coloco aqui um princípio que vai balizar todas as conversas, tá? Que vai ser a humildade. Tá? Antes de tudo, a humildade por minha parte, porque reconheço que não sou uma autoridade incontestável, né? Não sou um doutor em filosofia, um professor, mas sim uma pessoa que ama a filosofia, tem a minha formação humanística voltada para o direito, que pode contribuir em alguma coisa, mas acredito que não tanto assim. E sempre com muita humildade quero trazer aqui para vocês um pouco das minhas meditações, dessas leituras e convidar vocês para que também façam as leituras e participem, né, tragam em contribuições, meditações que vocês tiveram, conclusões, interpretações que vocês tomaram com base nas suas leituras. É muito bacana se vocês puderem ler as obras também, ia ser bem legal. Essa primeira obra, o Tifron, vocês leem sem brincadeira, talvez em 1 ou 2 horas, é uma leitura bem rápida. Lógico, para meditar e se aprofundar naquilo demanda muito mais tempo, mas uma leitura ali inicial é bem rápido, né? É um modelo de conversa, diálogo, então por isso a humildade vai conduzir, vai balizar essas nossas conversas. Também a humildade da parte de vocês, né, para conversarem aí nos comentários, trazerem suas colaborações, isso vai ser bem legal, né, e sendo feito de maneira harmônica e pacífica vai ser fantástico. E pois bem, o próprio ideal platônico, né, de conhecimento, de certa forma pode fazer com que a gente entenda um pouquinho esse nosso princípio também. Porque assim, Platão de fato é uma propedêutica à filosofia muito interessante. Vocês reparem que eu não adotei um critério cronológico, porque existem outros pensadores que antecederam Platão. Tem Sócrates, que a gente vai falar muito aqui, porque Sócrates é uma figura importante da obra de Platão, mas tem os pré-socráticos, por exemplo, que pela própria, né, gramática fica bastante óbvio que são pessoas anteriores a Sócrates, né, como Parmênides, Heráclito, Pitágoras, tem os sofistas como Protágoras, enfim. A própria filosofia oriental, asiática também é muito antiga, existem autores que antecedem, né, os gregos, aí, como Platão, que vai ser o nosso princípio. Mas se a gente adota um critério lógico, Platão é um início ótimo, porque ele traz essa iniciação à filosofia, né, enquanto um projeto de busca de sabedoria, né, um amor à sabedoria. Né, ele é essa propedêutica, essa iniciação perfeita com Platão. Então, por isso, começar por ele é excelente. Né, e a teoria do conhecimento dele que eu vim adiantando, a gente vai falar muito disso no decorrer das conversas de Platão, mas já adianta aqui porque serve até para a gente entender um pouquinho desse nosso método e dessa nossa busca. Né? Porque Platão ele tem a ideia de que o conhecimento ele como que já está pré-existente de uma maneira virtual ali na sua alma. Então, virtualmente, você já sabe tudo. Né? O que te cabe é realmente relembrar este conhecimento que já está dentro de você. Então você não ensina um conhecimento de maneira externa para que se interiorize. É uma coisa que os sofistas, né, faziam muito, né? Eles até muitas vezes relativizavam a verdade. Né? O que é isso? Depende do que você quer que seja. Né? Você consegue fundamentar ali uma verdade sofística de que a verdade pode ser essa, mas pode ser aquela outra, dependendo da forma com que você quer ver. Platão desconstrói totalmente isso e trata de uma verdade única e universal que já é pré-existente na sua alma e cabe que você
relembre dela, você descubra aquilo que já está dentro de você. Né? E o método para se chegar nisso é o mais interessante, porque a gente tem que primeiro desconstruir, né, certas certezas que a gente tem, muitas convicções que, né, padecem de vícios e muitos erros. A gente tem que desconstruir isso, né, e aí o método da ironia socrática é muito importante, porque você parte de uma pressuposição de conhecimento, né, você tem aquela presunção de conhecer, e aí você vai de fato à primeira ciência fundamental, que é a da sua ignorância, né, a ideia de só sei que nada sei. E é por isso, né, por essa conclusão de só sei que nada sei, que eu quis introduzir a teoria do conhecimento de Platão para iniciar as nossas conversas, né, porque a gente tem que partir, né, desse ideal de humildade para que a gente possa começar a aprender. Né? Então, reconhecendo a nossa ignorância, a gente realmente começa agora a empreender os nossos esforços para, às vezes, nos conduzir, né, a uma verdade maior ou a um conhecimento que nos guie a uma revelação, a uma verdade suprema e universal. Né? O que Platão diria que já está presente na nossa alma virtualmente, é algo pré-existente à nossa própria existência material. Né? E é muito interessante as analogias, os mitos que ele vai apresentando para explicar isso. A gente tem em Fédon, por exemplo, um diálogo para o futuro, mas já adianta aqui um pouquinho, como eu disse, isso é de certa forma um princípio da nossa conversa. Em Fédon a gente encontra o mito da carroça alada, né, que voa ali nos céus, né, indicando a idealidade de um conhecimento universal e uno, né, essa verdade absoluta, né, só que essa carroça ela é guiada por dois cavalos, né, um que conduz de maneira reta, constante, enfim, é um cavalo realmente bom que vai te guiar, só que ele é contraposto a um cavalo que já é desordenado, é um cavalo que, né, oscila muito mais, que não é conforme ali, né, uma condução direita, que é a do primeiro cavalo. Então, isso gera ali uma instabilidade, o que seria como que o conflito de corpo, né, que está nesse mundo material e efêmero, e alma, que está nesse mundo ideal e absoluto. E aí isso, né, nessa inconstância, acaba fazendo com que a gente caia, né, dessa idealidade para um mundo físico, material e inconstante, em que as certezas muitas vezes são equivocadas por se guiarem por prazeres mundanos e, enfim, a questão da sensibilidade, né, dos sentidos que nos guiam a certezas erradas e que nos afastam de uma verdade transcendente e universal. E aí, mais uma vez, a gente tem que, por meio de um método que busca afastar os erros, né, de conhecimentos que não são eternos, mas são efêmeros e superficiais, buscando de fato algo que é superior e universal. E aí, de novo, o método que Platão usa é o método dialético, né, pela ironia, que leva a gente até o conhecimento de nossa própria ignorância, para que depois a gente possa, pela maiêutica, né, realmente uma construção paulatina e lenta, buscar o mais próximo possível da verdade. Então, com humildade, façamos isso também. Mas, afinal de contas, quem foi Platão? É lógico que pegar dados biográficos exatos de alguém que viveu há tanto tempo é muito difícil. Né? Muito se especula, mas até que com relação a Platão, a gente tem alguns dados bastante exatos, ou próximos disso. Né? Estima-se que ele viveu em mais ou menos 428 a.C., tá? Então há mais de 2.400 anos atrás, e que vem aí de uma descendência bastante rica. Né? Era descendente de Solon, que foi um legislador relevante ali para a história, né, de Atenas, né, com a transição da oligarquia para a democracia ateniense. Né? Então esse era um dos descendentes de Platão. E a sua família mesmo era uma família rica, abastada. Né? Então isso favorece, logicamente, a sua formação, né, a sua educação. Com certeza Platão teve uma educação muito boa, né, clássica aí. E até num sentido físico, disse que ele se destacava também. O nome Platão não era um nome dado pelos pais, né, mas um apelido. Né? E dentre algumas teorias que se tem com relação a esse apelido é como se fosse uma descrição do seu próprio porte físico, que era robusto, ombros largos e tudo mais, e Platão remeteria a isso. Né? É uma hipótese interessante. Lembrando que muitos desses dados a gente pode pegar também de Diógenes Laércio, né, que ele tem sua obra ali que tá da biografia de filósofos ilustres, né, pensadores ali do período antigo.
né? Claro que nem sempre, como eu disse, é totalmente confiável, mas é uma hipótese. E, pois bem, da sua juventude, o que se acredita é que ele era, né, um escritor de poesia, né, era um poeta, o que é engraçado porque ele vai dar um certo destino para a poesia aí na sua obra República. Quando a gente chegar lá, a gente discute um pouquinho disso. E é interessante ver que ele escrevia poesia, né, uma poesia épica para ser cantada e tudo mais. Isso fez parte aí do histórico de formação de um jovem Platão. E ele também teve como um mestre, antes de Sócrates, um discípulo de Heráclito, que se chamava Crátilo. O que é interessante também porque a filosofia platônica ela se contrapõe consideravelmente à filosofia de Heráclito, de Éfeso. A gente vai tratar um pouquinho mais de Heráclito no futuro. Como eu disse, eu não segui um critério totalmente cronológico, né? Então Heráclito vem antes, mas eu acho interessante a gente estudar Platão antes de Heráclito. E, pois bem, se Heráclito tinha um ideal assim de um devir constante, eterno, né, o ideal da mudança como um logos, né, para sua filosofia, quando Platão passa, né, do seu mestre Crátilo para Sócrates, isso muda muito. Ele já se firma em uma base de certeza imóvel, né? Então, esse é um princípio que vai ser importante para a mudança do destino aí da filosofia platônica. E quando ele conhece Sócrates, né, a gente não consegue saber exatamente o contexto, mas muito provavelmente deve ter sido em um momento de algum debate empreendido por Sócrates contra talvez alguma figura ilustre. Né? A gente vai ver no futuro que o Sócrates ele debatia muito com, por exemplo, políticos, poetas, enfim, até autoridades num ramo filosófico e intelectual. E era interessante como que pelo método dele da ironia, ele levava essas pessoas às vezes até ao ridículo, porque chegavam ali como autoridades, né, que, poxa, essa pessoa é muito sábia, ela vai, pô, acabar com Sócrates. E Sócrates, simplesmente por esse processo de desconstrução da certeza e da verdade, expondo ali falhas e vícios nos argumentos, né, do seu adversário ali no debate, ele acabava constantemente levando o debate ali a uma certa aporia, né? Não se tinha uma conclusão, tipo, olha, o que você me dizia que estava correto, está totalmente errado, né? Então vamos tentar chegar a uma conclusão. E poxa, muitas vezes vaidosos e cheios de si mesmos, eles falavam, não, vai embora daqui, seu doido, não sei o quê. Isso vai gerando cada vez mais ódio, né, contra Sócrates, que futuramente vai ser levado à justiça por conta disso, né? Dizia-se que ele corrompia a juventude, não acreditava nos deuses da cidade, né? Mas em grande parte foi uma denúncia movida por, né, autoridades ali descontentes com essa filosofia socrática. Né? E muito provavelmente Platão deve ter se deparado com desses debates e se encantou e mudou, falou, poxa, né, meu mestre Crátilo não está me guiando rumo ao que me parece a verdade, o verdadeiro, propriamente dito, o universal, né, e a poesia também aqui não vale de nada, vou ir para a filosofia, né, e assim ele provavelmente seguiu por bastante tempo junto de Sócrates, né, Sócrates diz, né, na sua apologia que ele não deixou discípulos, mas que ele ficava totalmente aberto para quem quisesse seguir ele, se fosse jovem ou não, isso não importa, né, quem tivesse interesse em se conduzir, né, por essas veredas aí das investigações filosóficas junto dele, poderia à vontade, né? E um desses que seguiram Sócrates foi Platão. E aqui a gente já vai vendo que Sócrates não era um filósofo normal, né? Ele não é essa figura típica do pensador que a gente tem, e isso já partindo da própria ideia de que Sócrates não deixou uma obra escrita, né? O que a gente tem hoje de Sócrates, em grande parte, é da figura criada por Platão nos seus diálogos. Tá? Os diálogos têm assim, as personagens e o interlocutor, aquele que, né, realmente balizava a conversa e liderava ali o diálogo, normalmente era Sócrates, né? Mas há sempre aquela coisa, né? Não é a persona de Sócrates muitas vezes, mas em alguma medida o próprio Platão, né? Que fazia uma espécie de uma figura limite, uma expressão de si mesmo no mestre, né? Então, assim, há um debate muito grande sobre o que de fato é a figura histórica de Sócrates, né? A pessoa real, e o que é a personagem criada como exposição de um dogma platônico, né? Ainda mais nos diálogos mais maduros de Platão. Né? E um esforço filológico muito grande empreendido também, né? Essa da distinção entre o que é um diálogo, né, assim, de juventude, né, do Platão, o que já é um diálogo mais maduro,
alguns que muitas vezes nem são de Platão, mas talvez de um discípulo, e aí pela tradição acabou se associando com Platão, mas enfim, tem um esforço muito filológico para ir diferenciando esses diálogos, né? Mas a verdade é que Sócrates não tinha um livro próprio, né? Ele não colocava sua filosofia escrita, né? Ele considerava a escrita como que palavra morta, né? Você não consegue reformar um livro que já foi publicado, uma palavra que já foi posta e escrita, né? Aquilo ali ele como que se perpetua e muitas vezes pode se perpetuar em uma, né, expondo uma mentira, uma incerteza, né? Como ele tinha esse ideal de uma constante construção, uma evolução que é como que perpétua, haja vista que pelo próprio logos socrático a gente tem uma limitação na nossa capacidade humana, a gente como que quase sempre tangencia a verdade, a gente vai se aproximando. Para quem já estudou cálculo, matemática, é como se fosse um limite em que x tende a zero, mas ele nunca vai a zero propriamente, ele vai cada vez mais se aproximando, ou um limite infinito, né, que muitas vezes a verdade transcende a capacidade humana, que por si só é insuficiente, mas nesse processo dialético você procura se aproximar. Então, quando você nunca escreve aquilo e deixa de maneira definitiva, você assume uma posição de que, poxa, você pode reformar o seu pensamento. Se Sócrates tinha, às vezes, chegado a uma determinada conclusão, podia chegar outra pessoa na conversa, no diálogo, e às vezes, com alguma indagação, com alguma asserção, ele poderia desconstruir aquela conclusão que chegou anteriormente. Assim, você reforma, né, rumo a um ideal mais próximo daquilo que é de fato universal. E, em compensação, Platão sim escreveu. A gente tem muitos diálogos de Platão e que de fato expõem uma boa parte da sua doutrina, mas verdade é que a sua doutrina não está toda posta nas obras. Né? Eu me vale bastante aí da obra de Giovanni Reale, né? Ele tem um livro que eu vou ver se eu lembro de deixar aqui em cima aqui uma fotinha, alguma coisa do gênero. A obra Para uma Nova Interpretação, de Giovanni Reale, ele fala muito sobre essa influência das doutrinas não escritas em Platão. Porque tudo bem, ele escreveu muito, o que já é uma diferença, né, do seu mestre, né, de Sócrates, que não escreveu nada, mas ainda assim muito da sua filosofia primordial, ideias com relação, por exemplo, à criatividade demiúrgica e tudo mais, a gente não tem exatamente isso posto em um livro. E muitas teorias importantes são colocadas em algumas dessas obras, mas como uma mera menção, como se a gente já devesse saber aquilo de alguma forma, sendo que nunca foi exposto em outros diálogos, e ele passa muito por alto, às vezes só menciona e tudo mais. Então, essa tradição não escrita da filosofia de Platão também é muito importante e é um pouco difícil atingir ela. Claro, a gente tem certos modos de procurar nos aproximar, né, dessas verdades muito importantes do seu pensamento, mas é um pouquinho difícil atingir. Né? A obra de Giovanni Reale eu acho que é um estudo muito útil para tentar se aprofundar um pouquinho nisso, mas claro, tratar isso como uma verdade absoluta é um pouco difícil e até, de certa forma, é contestado. Né? Aquilo que não está posto, né? Salvo engano, é Schleiermacher, né, que propõe que a gente tem que considerar o que está nos diálogos e não transcender isso. Então, é um debate um pouquinho difícil, mas a verdade é que uma parte importante, né, dos seus pensamentos ficou talvez limitado aos alunos da academia. Né? Platão ele fundou a sua academia e talvez muito desses debates importantes de verdades metafísicas e muito profundas, né, do seu pensamento talvez nunca cheguem até nós. Pois bem, agora que a gente já tratou de alguns dos principais pontos introdutórios da filosofia de Platão, agora a gente pode evoluir de fato para a obra. Tá? Eu tenho aqui, dentre algumas edições, essa aqui da Nova Fronteira, que ela é mais bonita, mas existem muitas traduções, né? Infelizmente não sou fluente em grego, com certeza sou uma pessoa muito mais triste por conta disso. Se por acaso algum de vocês consegue ler no original, com certeza é bem mais interessante, mas infelizmente tem que me valer de traduções. Tem algumas boas traduções, essa aqui não era necessariamente das minhas preferidas, a gente consegue encontrar outras com comentários, nota de rodapé também e tudo mais. Essa aqui não é de todo ruim, mas é uma das fontes que a gente pode acessar. E, pois bem, o Eutífron, ele se encontra em um contexto bastante específico. Assim, eu acho bem interessante começar o estudo da obra de Platão com relação àquele julgamento de Sócrates. Eu cheguei a mencionar que Sócrates foi levado aí a juízo por conta de uma denúncia que tinha sido apresentada, né, por um homem que se chama Meleto. E também tem outros envolvidos ali, Anito e tudo mais. A verdade é que muita gente já
falava mal de Sócrates e, enfim, destruía um pouco a imagem dele frente à população ateniense há bastante tempo. Mas a ação mesmo que foi movida foi feita por Meleto, né, que denunciava em Sócrates a corrupção dos jovens ali de Atenas e por não acreditar, né, ali nos deuses da cidade, por inovar, né, em questões de religião e tudo mais. Né, e a gente sabe que em grande parte foi movido por uma certa inveja e um ódio que era gerado contra Sócrates por desconstruir, né, as autoridades da época, né, pelo seu método de ironia e maiêutica e tudo mais, né, aqueles debates que ele fazia em público. Então, com esse ódio foi iniciado esse processo. Né, e aí, Eutífron seria a primeira obra que menciona isso. Ainda não se iniciou o processo, o Sócrates ainda não se apresentou ali frente aos juízes, mas ele está no caminho. E aí ele se encontra com me parece ser uma pessoa bem mais jovem, né, Eutífron, né? Os diálogos do Platão têm esse modelo que muitas vezes o nome do diálogo é aquela outra pessoa com quem Sócrates conversa, tá? Então isso é bastante comum. No caso de Eutífron, a conversa de Sócrates é com Eutífron. Pois bem, ele se encontra com esse garoto, com esse homem mais jovem, ali, é o que me parece, no pórtico do rei. Né? E aí, em meio a essa conversa que se inicia, é mencionado, né, o processo que havia sido iniciado, né, contra Sócrates. Né, e Sócrates chega a falar, né, assim, até num tom de deferência, de respeito a Meleto. Né, aí a ironia típica de Sócrates prevalece sempre, ele exalta bastante, muitas vezes até a burrice alheia. E ele fala de Meleto como se fosse um político muito promissor, que quer fazer uma limpa na gente, que se ele de fato é uma pessoa que faz mal, ele tem que ser punido e tudo mais. Né? E parte dessa ideia de não já ir num argumento ad hominem, falar é um estúpido, não sei o quê. Não faz isso, aí como que exalta Meleto. E aí chega a comentar também a respeito de um processo que também o Eutífron estava movendo ali. Ou seja, ele também estava presente nesse meio judicial ao mesmo tempo que Sócrates. E aí a gente descobre um pouquinho do contexto de Eutífron e esse vai ser o ponto mais importante do diálogo. Né? Muitas pessoas não estudam Eutífron junto com a apologia de Sócrates, Críton e Fédon, porque de fato esse diálogo em si fala bem pouco do processo movido contra Sócrates. Tá? Ele é como que um prefácio, né, ao julgamento, né, ao cumprimento da pena e à morte de Sócrates. Mas eu acho interessante começar por ele, até porque ele já começa a trazer algumas discussões a respeito da justiça, o que é bem interessante. Pois bem, foi introduzido o processo movido contra Sócrates e foi mencionado o processo que havia sido iniciado por Eutífron. E do que se trata, afinal, esse segundo, que vai ser bastante importante para esse diálogo, né? Vai ser o fio condutor do diálogo todo. Pois bem, Eutífron ele havia denunciado o próprio pai por assassinato. E muito mais polêmico do que isso, pelo assassinato de um assassino. Como foi o caso? Havia um servo da família e um funcionário, assalariado mesmo. E aí, meio uma discussão, embriaguez e tudo mais, o funcionário acabou matando o servo, degolou ele mesmo, virou defunto, matou. E aí, diante desse assassinato, chega o pai de Eutífron e, né, prende ali o assassino, né, o funcionário, amarra ele, deixa ele jogado ali num canto e, como quisesse saber a maneira correta de proceder diante da situação, não fez justiça com as próprias mãos, por assim dizer, né, ele preferiu deixar preso enquanto não se tomava uma decisão e aí enviou um mensageiro para tratar ali como se fosse com um delegado, um promotor, algo do gênero, para que se orientasse ali como proceder, como lidar com a situação. E aí, como demorasse muito para chegar esse mensageiro, né, não tinha como mandar um WhatsApp, né, uma coisa do gênero, né, realmente tinha que se locomover de um canto a outro, trazer a mensagem, se informar. Enfim, demorando muito, aconteceu de que o funcionário que estava ali preso não recebeu alimento, não teve nenhum tipo de cuidado, acabou morrendo. E aí Eutífron lidou com essa certa indiferença por parte do pai que gerou a morte daquele que estava preso como um segundo assassinato. E assim, a gente tem que entender a figura de Eutífron como também uma espécie de autoridade, né? Eu falei muito da maneira com que Sócrates desconstrói as certezas de autoridades,
Eutífron entra nesse meio também porque ele era como uma espécie de um adivinho, né? E ele entendia que se comunicava com os deuses e tinha acesso a certas verdades suprassensíveis e supra-humanas mesmo. Então ele tinha essa comunicação com os deuses de acordo com sua própria alegação. E aí, exatamente em meio a isso, ele considera que sabe o que é o ideal categórico de justiça. Ele tem esse ideal muito certo. E essa certeza de Eutífron fica tanto mais evidente à medida que ele vai falando com Sócrates. A gente vê, por exemplo, que em um certo momento a família de Eutífron condena o ato dele, censura bastante, na medida em que, primeiro, ele estava denunciando o próprio pai, o que não consideravam certo, e segundo, porque o pai não tinha agido da mesma maneira que o funcionário que havia matado o servo, né? Ele não havia cometido um ato que seria tão reprovável assim, ele apenas censurou um assassinato e por um descuido acabou resultando na morte do funcionário, mas não agiu sob uma forte emoção ou coisa do gênero, não foi um assassinato como no primeiro caso. E aí, enfim, essa é a argumentação da família. E Eutífron, com seu ideal superior de justiça e piedade, critica eles, dizendo como se os familiares não soubessem de nada e ele soubesse de tudo. Ele chega a falar: por considerarem ser algo ímpio o filho processar o pai de assassinato, mostraram que mal conhecem Sócrates, como a divindade lida em seus assuntos de piedade e impiedade. Sócrates, então, assim como se faz, poxa, seus familiares não sabem como que a divindade lida com assuntos de piedade e impiedade, então você sabe o que as divindades pensam. Você tem um domínio, né, desses assuntos metafísicos, supra-humanos. Você é quase que uma própria divindade de você mesmo, né, um verbo encarnado. Você é um privilégio que eu exista no mesmo mundo que você, que tem noção de todas as realidades e verdades do mundo. Né? Assim, é uma certa ironia socrática, não no sentido dialético, mas no sentido literal da ironia, que, poxa, ele meio que exalta, mostrando talvez que há uma certa falha nessa compreensão de Eutífron, mas Eutífron se sente elogiado nesse sentido, e aí, né, Sócrates próprio fala, poxa, então pode ser muito útil discutir com você a respeito de piedade e impiedade, porque isso pode ser útil para o meu processo, né, se eu apresentar essas verdades que você sabe que eu, em 70 anos da minha vida, nunca descobri, 70 anos filosofando, nunca tive acesso a essas noções eternas e universais, você que sabe, pode me ensinar e eu vou apresentar isso para os juízes e ser salvo por conta disso, né? Meu Deus do céu, Eutífron, poxa, que dádiva, que bênção eu ter encontrado com você agora, né? Realmente incrível. E assim inicia a discussão, como eu disse, o que vai nortear é a pergunta fundamental, o que é piedade? Né? Já que Eutífron disse que os familiares não sabem o que é, não sabem como que as autoridades divinas lidam com isso, então já que ele sabe, agora ele tem que apresentar para Sócrates, e pelo método dialético e a ironia socrática de princípio, que, né, sucede depois a maiêutica, isso vai mostrar que talvez aquele conhecimento de Eutífron não era tão sólido assim. Então vamos ver como que Eutífron defende, né, o que é a noção dele de piedade já de princípio. A primeira explicação dada por Eutífron a respeito do o que é piedade é a seguinte: eu afirmo que o piedoso é aquilo que eu faço agora, processar quem comete injustiça em caso de assassinatos, roubos, ou enfim, outras situações do gênero. Ele basicamente dá uma resposta absurdamente individual para aquilo que devia ser universal. Ele particulariza um conceito, a princípio, genérico. Então, poxa, como que você vai definir tudo o que foi, tudo o que é, tudo o que virá a ser com base em um caso particular? Né? É completamente absurdo, assim, chega a ser risível mesmo a definição que é dada por Eutífron. Poxa, eu vou julgar tudo que é piedoso ou impiedoso ou ímpio com base no meu caso, assim, para o resto da existência. Não, você precisa de um conceito universal. Né? E Sócrates responde, assim, ele nem precisa muito da sua eloquência, retórica, algo do gênero, para desconstruir uma explicação tão bobinha, né? Assim, ele basicamente fala, olha, eu não pedi um exemplo ou dois exemplos, eu pedi um conceito. Eu preciso conseguir definir tudo que foi ou que virá a ser com base nessa ideia. Então, o seu caso é um caso particular. Beleza, pode até ser um caso de piedade, pode ser um caso de justiça, mas não é a definição em si que eu procuro. Então, a gente tem que aprofundar esse argumento e procurar um universal, a partir do qual tudo mais pode ser explicado, que todos os individuais e particulares estão contidos, né, nesse conceito.
Eutífron concorda que a primeira definição foi muito vaga e foi de fato particular e que ele deve buscar um universal. E aqui até uma crítica que muitos fazem aos diálogos de Platão é que a contraparte ali do diálogo com Sócrates normalmente é muito anuente, né, com as proposições socráticas e com as exigências que ele faz para chegar a uma conclusão. Elas, né, contra-argumentam muito pouco e normalmente, né, a própria argumentação proposta costuma ser muito fraca e muito facilmente desconstruída. Mas, assim como se você estivesse batendo num espantalho, sabe? Você cria o espantalho para ser fácil de desconstruir, mas em grande parte não é tão certo pensar dessa forma, tá? Os diálogos não perdem a sua excelência por conta disso e o próprio método dialético ele não se invalida por conta, né, dessas críticas. Mas de fato às vezes é um pouco aplicável mesmo. Mas pois bem, então a gente chega à segunda definição de piedade. Eutífron diz o seguinte: aquilo que é caro aos deuses é piedoso, já o que não é caro é ímpio. Bem genérico, de certa forma universal. Então, basicamente, se agrada aos deuses, é piedoso. É uma explicação que não desagrada tanto quanto a primeira, mas ainda comporta ali as suas insuficiências e, em alguma medida, é contraditória. Pela própria mitologia, há essa pluralidade de deuses, eles não partem da ideia de um deus único, e a mesma uma ideia construtivista, criativa ali do universo, parte, né, da discordância desses deuses. A gente vê muito, né, nas obras ali de Homero e tudo mais, essa discordância, essa dissonância, né, volitiva dos atos divinos, né, dos deuses mitológicos. Né? Então, por exemplo, um deus ou uma deusa gosta de Ulisses, outro não gosta, um gosta de Helena, outro não gosta, um é a favor dos troianos, outro é a favor dos gregos, eles não têm essa unidade de vontade, né, na mitologia, evidentemente. Então Sócrates já parte disso e pensa, poxa, se os seus familiares já discordam da sua conduta, você acha que todos os deuses vão anuir com, né, o seu ato? Né? Se você que denunciou seu pai, você acha que não tem nenhum desses deuses que vai discordar de você? Você que é tão sábio, me diga isso. E aí, mais uma vez, Eutífron se confunde, ele não consegue defender muito bem essa tese, e aí ele parte para uma terceira, mais universal ainda, de que piedoso ou piedade é aquilo que agrada a todos os deuses. E aqui Sócrates já aceita um pouco melhor, ainda traz aí algumas objeções, não vou ficar aprofundando demais nessas objeções em si, mas ele basicamente pergunta assim, afinal de contas, então o que agrada a todos os deuses? E aí peca mais uma vez na resposta Eutífron, né, dizendo que o que vai agradar a todos os deuses são como que atos ali de somente devoção, as ofertas e libações que são feitas aos deuses, isso é o que vai agradar a todos. E ele foge muito da ideia do que é piedoso. E como atacar-se isso novamente Sócrates, Eutífron retorna pela última vez ao conceito que ele mesmo tinha dado de que piedoso é aquilo que agrada aos deuses. E aí eles andam em círculos de maneira que uma conclusão suficiente não é atingida. E em meio a isso, o diálogo ele se encerra como que subitamente. Né? O Eutífron fala, olha, tem que ir embora, né? Enfim, tem meus problemas aqui, fica com Deus, viu, Sócrates? E Sócrates meio que, poxa, frustrado diante daquilo, pensa, mas nossa, a gente nem chegou a uma conclusão, você já vai embora, isso ia ser tão útil para o meu processo, não sei o quê. E acaba, é isso. Terminou em aporia. Né? Em aporia, para os primeiros diálogos platônicos, é como que um consenso. Né? Isso não torna exatamente insatisfatória, né, a pesquisa que é feita no campo da filosofia, na busca da verdade, porque pelo menos a gente afastou muitos ideais incorretos e a gente se direcionou a um rumo correto. A gente içou as velas e direcionou no sentido certo ali do vento para a gente atingir, né, o objetivo final desejado. Se a gente não chegou ao conceito universal que era, né, a meta inicial, pelo menos a gente conseguiu afastar ali os obstáculos, a gente conseguiu se direcionar no caminho certo. E essa, né, é a primeira obra que a gente vai tratar de Platão. Assim termina, né, não vou falar muito mais, o vídeo já está ficando bastante longo, mas eu acho que isso já foi um pouco instigante para todo mundo, para a gente ver, né, realmente o quão gigante, né, esse filósofo. Há quem diga, né, que toda a filosofia ocidental
não passa de notas de rodapé de um diálogo de Platão, né? Assim, tamanha grandeza desse cara. E assim, a gente vai ter muita coisa para conversar. Próximo vídeo vai ser da apologia. Ainda é um diálogo que poucos conceitos filosóficos vão ser abordados. E já o próximo, que vai ser Fédon, a gente vai falar da imortalidade da alma, tratar um pouquinho da questão da reminiscência que apareceu no início desse vídeo. Né? Aí vai aprofundar bastante, né, as discussões que a gente vai fazer e vai ser bem interessante. Mas como a gente vai ter ainda muito tempo para tratar dessas obras todas com calma, vou terminar o vídeo por aqui. Te convido a se inscrever no canal, para compartilhar com alguém, enfim, isso seria muito bom para mim, que estou totalmente no começo, ainda, né, tenho poucas pessoas que me acompanham, então se eu conseguir fazer isso chegar em mais pessoas, ia ser bem legal, bem bacana, então se puder me ajudar, ficaria muito grato. E é isso, então fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.